Vida desta irmã, que não obstante a idade tão avançada, bastante lúcida, bastante serena, e eu fico pensando quantos de nós aqui chegaremos aos 100 anos, né? Que é, sem dúvida alguma, chegar aos 100 anos com saúde, com integridade mental é um grande presente, certamente. Quero ler um salmo, que é o salmo de número 37 da Palavra de Deus, e sobre ele tecer alguns comentários. São muitos versículos, eu vou ler de forma bastante ligeira, e a Palavra de Deus diz assim, Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o Senhor se ri dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam da espada e entesam o arco para derrubar o pobre e necessitado, e para matar os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão exterminados. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, a sua descendência será abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, então terás morada para sempre. Pois o Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo, mas o Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, Ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Viu o ímpio, cheio de prepotência, a espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas logo passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero
e considera o que é reto, o futuro desse homem será de paz. Mas todos os transgressores serão destruídos, a posteridade dos ímpios perecerá. A salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e livra, e Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Senhor Deus, fala-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar nessa noite, nesses próximos minutos, sobre uma pergunta. O que a velhice tem para nos ensinar? Na verdade, mais adequado seria que a irmã Mariquita estivesse aqui compartilhando. Por ocasião, eu perguntei para ela, qual o segredo? Ela disse assim, não se preocupar, não é? E é difícil fazer isso, né? E outros conselhos pérolas preciosas, que naquela conversa ligeira, ela transmitiu a mim. Então eu quero ler esse texto e extrair dele alguns conselhos que a velhice pode nos dar. Na verdade, aqui no verso 25, quando Davi escreveu esse salmo, ele diz assim, fui moço e agora sou velho, né? E eu quero dizer para os irmãos e amigos, que ao longo da história, os idosos foram respeitados, principalmente aqueles entre os idosos, os mais velhos. Eles eram tidos como guardiões de tradições, de sabedoria, eram respeitados, eram aqueles que decidiam em questões complicadas, os idosos eram procurados para aconselhamento. Mas ao longo do tempo, a figura do idoso tem sido desprezada. Por exemplo, eu estou na idade chamada melhor idade, pessoalmente eu não concordo com isso, né? Mas eu sou já considerado idoso. Sabe uma coisa que me deixa intrigado? É quando paro no estacionamento e vejo aquela plaquinha do lugar para o idoso. Você já viu? A visão que se tem do idoso é de um homem curvado, com uma bengala, e eu olho e digo assim, isso não me pertence. Mas é essa visão que se tem do idoso, não é? Uma pessoa que já não pode contribuir para a sociedade, alguém chegou até a dizer que o idoso é invisível, ele é esquecido, ele não é mais procurado e muitas vezes até descartado. É a visão que se tem do idoso nos dias atuais. E parece que nesta ou na semana passada, um episódio que aconteceu ali em Bauru, São Paulo, que ganhou os noticiários do país inteiro. Qual foi a cena? Qual foi o episódio? De uma senhora, 44 anos, que estava ingressando numa universidade. E algumas jovens, 3 universitárias, filmaram a cena, escarnecendo daquela senhora, com 44 anos, dizendo assim, como é que pode uma pessoa com 44 anos entrar numa universidade e tecendo comentários perversos em relação àquela mulher que aos 44 anos estava conseguindo realizar um sonho de entrar numa universidade. Quantos viram isso? Esse episódio, ele é sintomático, ele reflete o pensamento comum da sociedade em relação ao idoso, que para a sociedade, que vê o idoso como alguém descartável, como alguém sem utilidade, e em alguns casos até como estorvo. Então é estranho uma mulher com 44 anos, conquanto não seja idosa, estar entrando numa universidade. É a visão que se tem do idoso. E antes de analisar esse texto, sob a perspectiva da pergunta que dá tema à nossa reflexão, o que a velhice tem para ensinar? Eu não posso ensinar, porque ainda não sou suficientemente velho e nem sábio. Mas a Bíblia nos ensina. Nós vamos ouvir dos lábios de Davi, que no caso do texto era um homem idoso,
que nos aconselha, aconselha os jovens, aconselha as pessoas de meia idade, aconselha os idosos, porque há idosos que são muito sábios, mas há idosos que são muito imaturos, sim ou não? Há idosos que podem aconselhar, mas há idosos que precisam de muito conselho, porque há alguns idosos que quando chegam na velhice, eles se tornam crianças, querem fazer coisas que já não competem mais à sua juventude, se tornam tolos, Então eu quero extrair da Escritura alguns poucos conselhos que nós podemos aprender e receber da velhice. Antes, porém, eu quero fazer aqui rapidamente uma leitura de como o idoso foi visto ao longo do tempo. Por exemplo, durante a pandemia da peste negra, que aconteceu lá em meados do século XIV, os idosos se tornaram muito respeitados. Sabe por quê? Porque a peste negra ceifou a vida das crianças e dos jovens. Crianças e jovens morriam por causa da peste negra. E os idosos, misteriosamente, eram preservados. Então isto emprestou aos idosos muito respeito, muita consideração. Lá na Europa, a partir do século XVIII, ocorreram avanços extraordinários em relação ao idoso. Por exemplo, em 1740, a imperatriz Maria Teresa da Áustria criou o primeiro asilo. Qual era a intenção de criar o asilo? É de oferecer cuidado para o idoso, proteção para o idoso, não é? Você sabia que o motivo pelo qual as sociedades, de modo geral, cuidam ou não dos seus idosos, depende, em grande parte, da utilidade que esses idosos têm. Por isso que quando a pessoa se aposenta, que é o momento de desfrutar de anos de trabalho, muitas vezes é a pior fase na vida de uma pessoa. Por quê? Porque o recurso financeiro cai, e é o momento da vida em que a pessoa mais necessita de recurso, porque é a fase da vida onde ela se depara com mais doenças, sim ou não? Precisa de tomar remédio. E quem toma remédio sabe o valor, como é caro se tratar. Você vai a uma farmácia, e se você fizer como eu faço, faz uma pesquisa de preço, aí você leva um susto. Se não tem doença, você está arriscado a morrer do coração, por causa do valor dos medicamentos. Então é o momento da vida em que ele mais precisa, e é o momento da vida em que ele menos tem. Pessoalmente, eu penso, irmãos, senhoras e senhores, que na fase da velhice, era o momento da vida em que o idoso precisava ter a melhor condição para desfrutar os anos de vida que ainda lhe restam. Mas não é isso que acontece. E quantas pessoas que se aposentam, que veem o seu rendimento cair, e o rendimento não dá para sustento da casa. Então o que ele faz? Ele se aposentou, mas é obrigado a voltar para o trabalho, sem ter, todavia, condições físicas para enfrentar uma agenda de trabalho, porque o seu vigor já não é mais o mesmo. Então, as sociedades cuidam ou não dos seus idosos, dependendo da importância que vem neles. Se perceberem que ele é importante, então ele vai ter cuidado. Se perceberem que ele não é importante, ele não vai ter cuidado. Eu, lá no início do meu ministério, eu gosto muito de conversar com idosos. E eu visitava sempre o asilo que nós tínhamos, aliás, os dois asilos, que tem lá no bairro do Boa Sorte e outro que tem lá no lado do Carvão. Eu gostava de ir lá, fazer visita aos idosos. E como eu aprendia,
Eu chegava naquele asilo e aqueles idosos, aqueles velhinhos, aquelas velhinhas que vinham e se sentiam muito honradas, porque eu aprendi uma verdade tremenda nessas visitas mensais que eu fazia aos idosos. Eu aprendi uma verdade muito grande. Idoso não quer presente, ele quer presença. Ele não quer presente, quer presença. Não adianta ofertar, presentear um idoso com a camisa de marca da moda, a calça da moda, o sapato da moda. Ele prefere aquele sapato confortável, ele prefere aquela roupinha confortável, ele prefere aquele pijama que é tão fofo. Ele não precisa de coisas de luxo, sim ou não? Quem é que é idoso pode dizer, é verdade, pastor. Agora não tem idoso nenhum aqui, né? Então o idoso não precisa de... Ele não quer tanto presente, ele quer presença. A presença dos filhos, dos netos, dos bisnetos, tataranetos. Chegando lá, dando um abraço, abraçando, tirando do chão com um abraço afetuoso. E aquela pessoa idosa, como a nossa querida irmã Mariquita, diz assim, me põe no chão. Mas eles gostam de um afago no cabelinho branco, gostam de um beijo no rosto, gostam de um abraço do filho, da filha, porque isso faz bem para o coração do idoso, num tempo da sua vida em que a tendência é ser descartado. Sim ou não, gente? Você sabia que 34% dos domicílios brasileiros dependem de 70% da renda dos idosos? Quantas famílias que têm como renda principal a renda do idoso? Por isso eles precisam ser valorizados, ou por isso também precisam ser valorizados. Enquanto eu estudava para essa reflexão, olha que coisa terrível. Você sabe o que acontece no Japão? Os idosos lá no Japão, eles querem ser presos, muitos deles. Sabe por quê? Porque se sentem sozinhos. Então eles querem ser presos porque no presídio eles vão ter companhia. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Mas eu quero dizer aqui, para todos nós, que caminhamos para a velhice, que o mundo está caminhando para ter mais idosos do que crianças. E isso a partir de 2019. O mundo com mais idosos do que com crianças. Qual é a tendência hoje das famílias? Terem um filho. Lá na Europa, por exemplo, há uma escassez de jovens, porque está se tornando uma Europa envelhecida. Então, você está indo para esse caminho. Quero lhe dar uma notícia. Você pensa que vai ficar jovem o tempo todo? Não vai não. Não vai não. Você está caminhando para a velhice. Construa na cultura da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, a cultura da valorização do idoso. É importante que as crianças aprendam a valorizar os idosos, porque se elas não aprenderem, quero lhe dizer que você é um sério candidato a se sentir como os idosos lá do Japão. Sozinhos, desprezados. E há muitos idosos que por conta desse sentimento chegam ao suicídio. Por isso, irmãos, amigos, senhoras e senhores, eu quero extrair desse texto de Davi, de um homem idoso, porque ele mesmo diz, verso 25, fui moço e agora sou velho. Então nós vamos ouvir o conselho de Davi na sua velhice. Talvez você me pergunte, mas pastor, quantos anos Davi viveu?
Não há especificamente um versículo que diga, Davi viveu 70 anos. Nós temos conjecturas e de um raciocínio lógico. Por exemplo, lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 26, diz assim, ora Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Então, ele reinou 40 anos. Morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. No segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 1, nós lemos assim, então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram, eis-nos aqui teus ossos e tua carne. Além disso, outrora, quando Saul ainda reinava sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei de Israel. Tinha 30 anos, tinha Davi, quando começou a reinar. Ora, se ele reinou 40 anos, e tinha 30 anos quando começou a reinar, quantos anos ele tinha? 70. Só que, quantos aqui tem 70 anos? Levante a mão. Só que, os 70 anos daquela época, não são iguais aos 70 anos de hoje. Hoje, com 70 anos, você vê a pessoa fazendo academia, dirigindo. Naquela época, 70 anos equivalia talvez a 80, 85 ou até mais anos de vida. Porque a dinâmica de vida, o tempo de vida era menor. A exceção era viver muito, mas o comum era viver pouco. Então nós podemos deduzir, por inferência, por lógica, que pelo menos Davi tivesse nesse momento 70 anos. Ele era velho, morreu cheio de dias, em boa velhice. Então eu quero lhe dizer o seguinte, vamos ouvir então o que é que Davi nos diz. E eu quero traduzir isso da seguinte forma. Conselhos que a velhice tem para nos ensinar. O que é que a velhice tem para nos ensinar? Há velhos que se tornam ranzinzas. Aqui em Barra do Piraí não tem não, mas lá no Rio, de onde eu venho, tem velho que se torna tão luminoso, mas tem velho que se torna tão sombrio. O que é que nós podemos aprender da velhice ouvindo Davi? Estão comigo até aqui? O que é que Davi nos ensina na sua velhice? Eu quero deixar aqui 5 orientações dos lábios de Davi, que vem da experiência de um homem idoso. Em primeiro lugar, eu leio esse texto e traduzo o versículo de número 1 da seguinte forma: não guarde ressentimento e nem tenha inveja, pois isso não vale a pena. Verso 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não guarde ressentimento, não vale a pena. Apodrece a pessoa. Há pessoas que ficam ruminando algum tipo de problema, uma traição, uma decepção, vivida na sua vida, há 5, 10, 20, 30 anos, amargando isto no coração, e não se dão conta de que não vale a pena. Aprenda a liberar perdão. Davi está dizendo, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja. Sabe de uma coisa? O invejoso não consegue ser grato. Não consegue ser grato. Porque a inveja é a pessoa que quer ter ou ser o que o outro tem e é. Portanto, ele nunca consegue agradecer aquilo que ele tem,
aquilo que Deus lhe deu, porque o seu olhar está sempre voltado para aquilo que o outro tem, para aquilo que o outro é. E como ele não consegue ter, nem ser o que o outro tem e é, ele se corrói de inveja. Aprende a celebrar o que você tem. Não fique olhando para aquilo que o outro tem, o carro que o outro tem, a casa que o outro tem. Aprenda a valorizar aquilo que Deus já deu para você. Além de ser grato, expresse gratidão. Expresse gratidão para os idosos da sua família, para o pai, mãe. Às vezes eu vou fazer um sepultamento, e são muitos, ao longo de tantos anos de ministério. E eu costumo dizer lá, naquele momento tão dramático, eu costumo dizer o seguinte: valorize a pessoa que você ama, enquanto ela pode ouvir da sua gratidão. Porque há pessoas que se agarram ao caixão frio, na pedra fria, e gritam, me perdoa, eu te amo, e fazem expressões tão emocionais, que naquele momento não tem valor algum para aquele que partiu. Sim ou não? Não é melhor chegar lá para a mãezinha idosa, para o paizinho idoso, e dizer olhando nos olhos dele, pai, eu te amo. E receber, nem que seja com alguma lágrima correndo pela face, a expressão de agrado daquela pessoa idosa. Está entendendo? Então não guarde ressentimento. Mas pastor, alguns dirão, mas fulano de tal fez comigo, eu não consigo esquecer. Você não consegue esquecer porque não quer esquecer. Esquecer na Bíblia não é simplesmente não lembrar, mas é até lembrar, mas sem aquele sentimento amargo, que coloca a pessoa lá no passado, da causa do problema. Liberar perdão é quando você diz assim, ok, você me feriu muito, mas eu não vou permitir que isso continue me atormentando. Sabe o que é isso? Perdão. Perdão não é sentimento. Há pessoas que dizem assim, eu não sinto vontade de perdoar. Perdão na Bíblia não é sentimento, é atitude. E quando a pessoa toma a atitude, o sentimento vem. Perdão. Não guarde ressentimento. Ouvindo o conselho de uma pessoa idosa. Segundo conselho. Amém, gente? Você está entendendo o que é falar dessa noite? Segunda lição que a gente pode ouvir de uma pessoa idosa. Fui moço e agora sou velho. Davi está dizendo. Segundo conselho. Aprenda a confiar em Deus, mesmo quando for tentado a duvidar. No verso 3, Davi diz de forma categórica, Davi teve muitos problemas. Teve problemas familiares, o filho, Absalão, que o traiu. Teve problemas morais na sua vida. Teve problemas de governo. Os problemas que Davi viveu foram problemas gigantescos. Mas agora, no tempo da sua velhice, ele diz assim, no verso de número 3, confia no Senhor. Gente, não é a fala de alguém que viveu uma vida de flores, mas é a experiência de alguém que perdeu um filho, morto pelo irmão. É o conselho de alguém que passou por tantas dificuldades, mas no tempo da sua velhice, ele olha para trás e diz assim, confia no Senhor. E é confiar no Senhor mesmo quando tentados a duvidar. Porque a realidade humana, sua e minha, é de, muitas vezes, duvidar. Está demorando tanto para Deus agir. Tenho orado tanto e a resposta não vem. Mas Davi está dizendo,
Confia no Senhor. Aliás, quero muito lhe encorajar a ler em casa este salmo e perceber a ênfase que Davi dá na sua velhice à confiança. Porque ele viveu isso na sua vida. Por exemplo, você conhece a história de Davi que foi lutar com um gigante chamado Golias. Uma luta desigual. Um homem de quase 3 metros de altura e Davi, um garoto franzino, que não impressionava. Mas o que é que levou Davi a ter uma vitória contra o gigante? Sabe o que foi? Ele aprendeu a confiar em Deus. Vem o gigante, olhando de cima para baixo, e lá está Davi, olhando de baixo para cima. E o gigante chega e diz assim: me mandaram isso, olhando com desdém, com preconceito para o garoto chamado Davi. Mas olhem a confiança, a garra, a coragem desse moço. Ele olha de baixo para cima, olha para Golias e diz assim: você vem a mim com espada, com escudo e com lança. Eu venho lutar com você em nome do Senhor dos Exércitos. E mais, Golias, Deus vai me dar a sua cabeça hoje. Pensa que garoto firme. Quando ele fala de confiança, ele não está teorizando sobre confiança. Ele está falando da sua experiência. Por isso que com autoridade de experiência de vida, ele pode dizer: confia no Senhor. Compreende? Então é um conselho que a gente vê de uma pessoa idosa. Terceiro lugar, caminhando daqui a pouquinho para o fim. Cuidado para não estragar o grande final da sua vida. No verso 8, ele diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Uma coisa é como a gente começa, outra é como a gente termina. Como é que você quer terminar? Vamos ouvir o conselho do homem idoso, que diz: deixa a ira, abandona o furor, não seja dominado pelo ódio. É um homem que está falando em cima da experiência de quem foi traído. A Bíblia diz no texto que li anteriormente que Davi terminou a sua vida numa boa velhice. Terminou em paz. Então aprendamos de uma pessoa idosa a não estragar o final. Que tenhamos um grande finale. Que possamos chegar ao momento final da nossa vida e dizer, como Paulo disse escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quarto e penúltimo lugar, compreenda, ouvindo o conselho de um idoso, que é mais importante deixar um legado do que deixar herança. Eu entendo isso no verso 23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Sabe o que é isso? É deixar legado. Uma coisa é deixar herança. Herança é aquilo que a gente deixa para os outros. Deixa um carro, deixa uma casa, deixa dívida. Isso é herança. A última, evidentemente, é uma herança estranha. Herança é o que a gente deixa para os outros desfrutarem. Na vida, é comum os pais viverem as suas vidas se preocupando em deixar alguma coisa para os seus filhos. Isso chama-se herança. Nem todos podem deixar herança. Uma pessoa pobre não pode deixar herança, não tem como deixar herança. Mas o desafio é de deixarmos legado. Herança é o que a gente deixa para os outros. Legado é aquilo que a gente deixa
dentro dos outros. É diferente. Quantas famílias que têm um legado daquele pai, mão calejada, levantando de madrugada, trabalhar, sustentar a família, mas que não desprezavam um tempo para acompanhar o seu filho, para abençoar o seu filho, e deixaram, não herança, mas deixaram um legado dentro do coração da família. E Davi diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deixe legado. Sabe o que é legado? É aquilo que leva a geração seguinte a dizer assim: meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha vozinha Mariquita, minha bisa, e por aí afora. Que exemplo de mulher. Sabe o que é isso? Se você puder dizer isso do seu idoso, você está, em outras palavras, dizendo: deixou um legado. Que a corrupção não pode consumir, que os ladrões não podem roubar, porque aquilo que é deixado no banco, a inflação pode comer, mas aquilo que é deixado no coração, ninguém pode destruir. Você está entendendo? Por fim, qual é o conselho da velhice que nós precisamos aprender? Aprenda que antes, durante e depois de tudo, seja sempre Deus. Seja sempre Deus. Verso 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, Ele te exaltará, para herdares a terra, tu verás quando os ímpios forem exterminados. Espera no Senhor. Deus antes, durante e depois, ou seja, em todo tempo, seja Deus exaltado. Amém. Nós somos muito gratos, já caminhando para o fim, pela vida da irmã Mariquita. Eu tenho tido o privilégio, a honra de pastoreá-la, de receber dela, baixinha, um abraço, e eu me curvo para abraçá-la, e como é gostoso o seu abraço, viu? Como é gostoso o seu abraço. Me encontro com ela, e ela levanta a mãozinha, e eu me curvo, e a mãozinha, o bracinho pequeno, se torna um braço gigante, porque eu abraço com amor. Quem é que já recebeu o abraço dela? Quem é que não recebeu? Levanta a mão. Está perdendo. Está perdendo. Então, nossa gratidão à querida irmã Mariquita. Depois eu quero o abraço outra vez, viu? E muito obrigado a todos que vieram aqui comemorar com ela, comemorar com a igreja, e queremos finalizar o culto dessa noite, orando mais uma vez, agradecendo a Deus pela vida da irmã Mariquita. E repito, homenagem póstuma tem um valor mínimo, a homenagem presente tem um valor absoluto. Quero mesmo lhe encorajar, não só com ela, vir cumprimentá-la, abraçá-la, se você de alguma forma reconhece gratidão por ela, expresse isso, mas não somente com a irmã Mariquita, expresse isso com o seu idoso lá em casa, a sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, avó. Expresse isso. Olhando nos olhos, diga: muito obrigado. Isso tem um impacto que presente algum pode realizar. Entende? Dizer: muito obrigado. Dá um beijinho no rosto. Dá um abraço lá no seu idoso. Ok? Vamos ficar em pé.
Irmã Mariquita, mais uma vez, nossa gratidão a Deus por sua vida. Completará no dia 19 100 anos, um século de vida. O meu pastor lá do Rio, já descansa no Senhor, ele me disse assim, que ele foi ao médico com 80 anos e o médico disse, olha, se for assim, você não vai chegar a 100 anos não. Ele disse, eu vou chegar aos 100 anos. O médico foi e ele ficou. E faleceu com pouco mais de 100 anos. Mas que legado aquele homem deixou na minha vida. Que foi ovelha dele por muitos anos, batizado por ele, consagrado ao ministério por ele. Que legado fascinante. E eu não tinha dificuldade alguma dizer para ele e para sua esposa, muito obrigado. Muito obrigado. Se eu sou o que sou hoje no ministério, eu sou grato porque, pastor, você acreditou em mim. Você confiou em mim. O Senhor confiou em mim. Eu dizia para ele. Então isso é bom. Abençoa quem ouve e abençoa quem fala. Amém? Pastor Judson, vem aqui para você orar, pastor. Pastor Judson batizou a irmã Mariquita, não foi isso? Então, muito justo que ele ore por ela nesse momento. Esse querido irmão vai orar pela irmã e também já orando pelo encerramento do culto. Se quiser tecer algumas palavras, fique à vontade também. Boa noite a todos. É uma honra, pastor Celso, dona Mariquita, estar aqui, vê-la novamente, ter tido também o privilégio e a honra de pastoreá-la e nutrir boas lembranças, maravilhosas lembranças. Que o Senhor continue abençoando a irmã. Amém. Vamos orar então. Pai querido, Tu és verdadeiramente bom. E nós temos percebido, vivido, experimentado a Tua bondade. Tua serva tem experimentado a Sua bondade. Seus familiares têm experimentado a Sua bondade. Nós como igreja temos experimentado a Sua bondade. Por isso, Senhor, receba a nossa adoração, nosso louvor e gratidão. E, Senhor, o que ouvimos nesta noite fique guardado e prospere e cresça e tenha raízes no nosso interior. E que nós, Senhor, possamos deixar um legado para quem nos cerca. Assim como constatamos que a Tua serva Mariquita tem deixado um legado para aqueles que a cercam. Receba, Senhor, a nossa adoração, nossa gratidão, o nosso louvor. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, pastor Elcio, gostaria de dar uma palavra também, pastor? Gostaria de dar uma palavra. Pastor Elcio também está aqui nos honrando com a presença, vai dar uma palavra, depois nós vamos orar, encerrando o culto. Quem é aqui que vai dar um abraço na irmã? Ninguém? Mas não aperta muito não, viu? Pastor Elcio, fique à vontade, irmão. Amado, que a graça e a paz seja com todos. Para a nossa família foi e é um privilégio. Esses anos, muito tempo de convívio com a irmã Mariquita. Ela para nós é um exemplo, para nós é um legado bastante valoroso que trazemos no coração. Eu estava falando para a Isabel ali no cemitério, vocês vão sempre encontrar escrito o nome da pessoa, a data de falecimento e um traço, a data de falecimento. Faça valer o traço entre a vida e a morte.
Faça com que seu traço deixe um legado grandioso para todos. Parabéns, irmã Mariquito, toda a sua família. Somos gratos pela senhora, poder conviver com a senhora um tempo grandioso. Deus abençoe, obrigado por Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado pela celebração desta noite. Uma vez mais, afirmamos a nossa gratidão pela vida da irmã Mariquita, a quem podemos homenagear de forma abundante nesses dias. Gratidão expressa, alegra muito o coração de quem a recebe. E oro para que o Senhor continue abençoando a tua serva no tempo de vida que o Senhor lhe conceder. Leva-nos em paz e o fazemos pedindo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Quero pedir